Bom, o objetivo desse vídeo é introduzir o assunto de robotização através do Automation Anywhere. Essa imagem que aparece aí na frente é a imagem inicial, né? A tela de abertura do Automation Anywhere Community Edition. Essa é uma opção da gente usar o Automation Anywhere para aprender a fazer algum script para robô, e é uma versão gratuita e está à disposição na internet. Basta baixar ela para o computador, fazer a instalação do agente, né? E a gente já pode sair fazendo algum tipo de script de robotização. Então, é justamente isso que a gente vai fazer agora. Uma coisa básica, né? Só para ver como é que é esse esquema aí de robôs. Então aqui ó, nós temos um local onde a gente começa a criação de um robô, clicando em criar novo, né? E eu digo que eu vou fazer um taskbot, vou dar um nome para ele, vou chamar ele de teste. Poderia ter uma descrição aqui, mas eu não vou colocar nada. Vou simplesmente dizer que quero fazer a criação desse robô chamado teste. A tela que se apresenta é exatamente essa aqui, onde eu tenho uma região aqui embaixo com um local para eu fazer a, digamos, programação, um conjunto de ações que pode ser intercambiado por variáveis ou por gatilhos. Esses elementos aqui a gente utiliza durante a programação que vai acontecer nessa região. Então aqui ó, eu vou selecionar ações, vou procurar uma ação chamada caixa de mensagem, vou abrir essa ação, ela tem só uma derivação dentro dela, poderia ter várias, como essa ação booleano aqui que tem 6 ações aqui dentro. Mas para a caixa de mensagem é uma só e eu vou arrastar para cá. Quando eu arrasto para cá, eu posso largar em diversos lugares a tela, mas nesse momento o único local disponível para eu fazer essa operação é esse aqui, onde eu já estou realmente largando ali a minha ação. Quando eu fiz isso, do lado de cá, ó, apareceram alguns parâmetros que permitem que eu configure essa ação que eu coloquei aqui. Então aqui eu vou escrever o tradicional Olá Mundo. Aquilo que a gente faz pela primeira vez aí quando está desenvolvendo alguma coisa. Aqui tem uns iconezinhos ó, que vão desaparecer daqui a pouco quando eu salvar aqui a minha automatização, minha robotização. Veja que já saiu daqui aquelas figurinhas que estavam aqui. Dentro desse nosso ambiente aqui, eu posso trabalhar em cima de um fluxo ou de uma lista. Uma lista é uma maneira um pouco mais parecida com uma programação tradicional, onde eu vou ter aqui um algoritmo, né, com todas as instruções que o robô deve executar. Na visão de fluxo, é algo um pouco mais amigável. E existe uma visão dupla, que mostra tanto o fluxo aqui, vou puxar ele um pouquinho para o lado, quanto a lista do lado de cá. E claro, sempre vai aparecer aqui a configuração que eu estou utilizando para essa instrução que está selecionada nesse momento. A instrução tem uns 3 pontinhos aqui, ó, que permite que a gente faça algumas edições com essa instrução. Entre elas, a gente pode desativar a ação. Durante a depuração, por uma ou outra razão, pode-se resolver deixar uma ação qualquer desativada. Mas vamos então àquilo que importa, né? Que é a execução do robô e a apresentação de uma caixa de mensagem com Olá Mundo dentro dessa caixa. Vou mandar executar, aparece a janelinha de implantação no computador.
Isso demora um pouquinho. Isso, no fundo, é a utilização daquele agente que a gente instala na máquina. Já apareceu uma janelinha atrás de mim aqui, ó, que é Bot Running. Eu vou subir ela um pouquinho para poder ver aqui, ó. Então, aqui a gente está vendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que tem um robô em execução, que esse robô tem uma linha só, e ele está fazendo ação de message box. Aqui está em inglês. Do lado de cá, quando a gente escolhe a ação, tem essa opção dela ficar em português. Bom, o que acontece? Justamente abriu na tela uma mensagem com o Olá Mundo. Obviamente que isso dentro de uma robotização é só um iniciozinho, né? Mas serve para mostrar como é que o robô interage com a máquina que a gente está trabalhando. E aqui tem que entender o seguinte, esse robô que eu criei, ele foi criado num ambiente de desenvolvimento que está instalado na minha estação de trabalho. Esse é o primeiro passo da atividade que a gente faz quando está criando um script de robotização. Futuramente, um robô criado, o ideal é que a gente leve para um ambiente onde tenha uma outra estação, um servidor, no caso, né, que vai fazer só a execução sequencial de diversos bots, né, diversos robôs. Mas aqui é só para a gente ir desenvolvendo e vendo os resultados parcialmente. Esse tipo de ação que eu usei, ela é uma ação muito simples e ela funciona igual, tanto na minha estação com Windows 11, 10, Windows que tiver, quanto num servidor com Windows Server. Tem outras atividades que podem usar alguns componentes da tela da estação aqui, que depois não vão ser exatamente iguais lá no server. A isso a gente tem que ter um certo cuidado. Mas aqui o robô está em execução ainda. Eu vou fechar aqui essa janelinha. Ó. Isso acaba me trazendo uma mensagem de que o meu script de robotização foi executado pelo robô, que no caso ainda é a minha estação de trabalho, e terminou com sucesso. Vou fechar aqui. A execução do nosso primeiro robô terminou. Eu posso pegar agora e fazer o seguinte. Ó. Eu posso vir aqui no histórico, vão aparecer uns testes que eu fiz antes, que eu estava fazendo a configuração aqui. Ó. Então essas coisas aqui tudo são testes anteriores. Mas aqui é o meu bot que rodou agora por último, está concluído e foi concluído com um verdinho ali dizendo que foi com sucesso. Bom, vamos voltar aqui na automação, ó, selecionar o meu botzinho. Eu vou fazer a visualização só do fluxo aqui, né? Vou selecionar minha caixa de mensagem e deu para ver que quando eu executei esse bot, ele mostrou a mensagem e ficou esperando que eu desse uma resposta, né? Que eu fosse lá e clicasse num determinado botãozinho na tela. Mas aqui, ó, nas configurações, eu posso dizer que essa caixa de mensagem ela vai aparecer durante um tempo e vai ficar ali por 10 segundos. Depois disso, ela vai fechar automaticamente se eu não fizer nada. Então, isso aqui eu estou fazendo uma alteração no meu bot, estou mudando as configurações dessa ação caixa de mensagem, vou salvar agora e vou executar de novo. Então, ó, implantando no computador, vou ficar aqui a postos para levantar a janelinha que aparece atrás de mim aqui, dizendo o que o robô está fazendo. Ó, já apareceu para mim, eu já subi ela aqui, espero que dê tempo dela aparecer no vídeo, né? Já apareceu ali, ó. Então, apareceu a mensagem, eu posso fechar agora, mas tem um contador ali, ó, que está diminuindo o número de segundos e vai fechar automático. Por que isso é importante, né? No caso de um bot, a execução dos bots num servidor é sequencial. Então, eu não devo colocar uma caixa de mensagem que tranque o bot,
fique lá parado esperando que alguém interaja com o servidor, porque isso não é uma coisa normal. Lá no servidor não é para ter ninguém trabalhando, é simplesmente para ter a execução do robô e ele ir fazendo as atividades que ele precisa. Então, roda-se um robô que bota uma caixa de mensagem, roda um outro robô que faz alguma outra coisa, e assim, cada vez que um termina, outro pode começar. Cada estrutura que a gente tem licenciada para um robô só executa um robô de uma vez. Se a gente precisar fazer atividades paralelas, seja porque isso é necessário por alguma razão, ou seja simplesmente que a gente quer ter respostas mais imediatas, sem ficar esperando que um script rode para rodar o próximo, a gente pode paralelizar, comprar várias licenças de bots e ir colocando em diversos servidores, e daí esses servidores vão poder paralelizar essas ações. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, esse é um robô de teste que eu estou executando só na minha estação de trabalho, que é um ambiente de desenvolvimento. Ele poderia ser usado para executar atividades reais, necessárias, né? Pode-se rodar os nossos scripts de robotização dentro de estações, da maneira como eu estou fazendo agora, controlando aqui o início e o fim, ou eu posso pegar, usar gatilhos e colocar num servidor para que isso seja executado em determinado momento. Aí depende da construção e da necessidade para qual foi desenhado o robô. Então esse é o nosso primeiro robô, um exemplo pequenininho de como é que essas coisas funcionam. Mais adiante eu vou mostrar algumas outras coisas.